Nós temos aqui um tempo com a introdução e eu marquei aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. É uma pergunta, irmão, maravilhosa, que diz assim: por que Emanuel veio a essa terra num corpo de carne e sangue como o nosso? É uma pergunta que eu desejaria que todos procurassem a perguntar e a se preocupar, porque o Emanuel, o Messias, o nosso Salvador, ele veio a este mundo de carne e sangue. Porque as pessoas não sabem por quê. Porque se soubesse, eles procuravam cada vez mais a compreender o plano de redenção eterna. Essa introdução, ela vai sincronizar com o pensamento do irmão Antônio. Observa bem. Porque aqui o espírito é o mesmo. Aqui não vem um com uma mensagem e outro com outra, não. Aqui nós damos sequência àquilo que estava na mente do irmão. Tem milagre maior do que esse no nosso meio? Esse é o milagre que o Espírito Santo está conosco. Nós falamos a mesma língua, temos a mesma fé, temos a mesma crença. E o Espírito Santo que testifica da verdade, que testifica da água e do sangue, observa bem, porque não é o homem que testifica dessa verdade, não. É o Espírito Santo de Yahweh que testifica dessa verdade, porque essa verdade saiu do coração e da mente de Yahweh. O plano de redenção foi ele que criou para livrar o homem do pecado, por amor que ele tem ao ser humano, que ele fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Então, amados, nós temos uma resposta dessa pergunta. E a resposta dessa pergunta está dentro do texto que nós lemos como leitura devocional. Tem um versículo aqui que te dá a resposta de uma forma muito especial. Todos os versículos, para mim que já conheço, que tem uma revelação, todos eles para mim mostram o porquê, mas esse dá a resposta para aquele que não sabe ainda. O porquê, né? O Emanuel veio a essa terra num corpo de carne e sangue como o nosso. Todo mundo sabe, já leu, as pessoas do mundo inteiro, sabe como ele foi concebido, né? Como ele foi gerado no ventre de Maria. Todo ser humano sabe. Não é isso? Ele foi gerado lá por obra e graça do Espírito Santo. Preste bem atenção. Mas o corpo dele é corpo de carne e sangue e osso, como o nosso corpo. Igualzinho, irmão. Não tem diferença. A semelhança, olha, pode olhar. Não, isso aqui é ser humano. Que sente dor, que tem sentimento e que sangra. A resposta é o versículo 10, pastor. Observa bem. Aleluia. Preste bem atenção. E as pessoas não se preocupam em saber por que o Filho de Yahweh, ele veio ao mundo nessa forma. Então, o versículo que nos dá a resposta é o versículo 14. Lembra que eu falei que todo o versículo fala para nós e nós entendemos as Escrituras, porque somos revelados pelo Espírito. Mas o verso 14, irmão, é que nos dá a resposta, que diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O 14 dá a resposta clara e nítida para nós? Sim ou não?
Agora, eu quero informar para vocês uma coisa muito importante, né? Muito importante que você precisa saber dentro desse versículo. Porque aqui falou assim, né? Que, portanto, visto que o filho, olha, compartilham de carne e sangue. Quem é os filhos? Os que creem. Somos nós que acreditamos nele, né? Ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte. Quem é que tem o poder da morte aqui? O diabo. Agora você tem que interpretar as escrituras, que tipo de poder é esse que as escrituras mencionam a respeito do diabo. Porque muitas pessoas podem estar equivocadas, pensando que o diabo tem poder sobre a morte. Não é bem assim que as escrituras estão revelando. Porque o domínio da morte está na mão do próprio Yahweh. As escrituras dizem que tudo está sob o seu controle. É por isso, por não entender as escrituras, irmão Antônio, mas os amados irmãos e irmãs, é que as pessoas acreditam no inferno. Preste atenção. As pessoas acreditam no inferno, que o diabo está lá dentro dele, com ferro de 3 pontas, descarnando as pessoas e fazendo as pessoas lá sofrer. Satanás não foi dado a ele esse poder, nem esse reino e nem esse direito. Os pastores que acreditam nessa mensagem, essa mensagem é uma inspiração diabólica. Porque não existe esse inferno, a qual ele está lá dentro fazendo isso. Eu examinando aqui essa leitura que nos preocupa muito, porque nós temos que avisar as pessoas a verdade. E começando a examinar, eu encontrei aqui algo interessante. Observa. Satanás tem o poder da morte somente no sentido de poder introduzir a humanidade ao pecado. O que se refere aqui, que ele tem o poder sobre a morte, é que ele tem a capacidade de induzir qualquer ser humano a entrar pelo caminho do pecado, a qual a palavra diz que o pecado gera a morte. É isso que eu quero que as pessoas entendam, né? É desviar as pessoas do caminho que conduz a Yahweh. Tá vendo? Satanás, ele tem essa artimanha e esse poder maligno para enganar as pessoas, desviar do caminho. E isso é que se chama o quê? O que se trata aqui, aonde a palavra fala que aquele que tem o poder da morte, quer saber, Satanás. O poder da morte que ele tem não é de matar ninguém, mas é desviar as pessoas dos caminhos de Emanuel. Porque a palavra diz que ele é mentiroso, que ele é um enganador, e os seres humanos é fácil de ser enganado e se desviar do caminho. Nós observamos que Emanuel, o Messias, e consequentemente relega o ser humano incrédulo uma condição de punição inevitável, que o eterno afastamento da presença de Yahweh, a morte, como nós vemos em Ezequiel 18:4, Romanos 5:12, 6 e 23. Entretanto, a graça salvadora de Yahweh está, neste momento, à disposição de todos os seres humanos que desejam sinceramente recebê-la por meio da fé. Observa bem, através de quem? Do Messias, o Emanuel. Então, vocês entenderam agora? É isso que eu quero dizer para vocês. E os religiosos do cristianismo moderno são todos
que não ensina verdadeiramente, que não tem a responsabilidade de ensinar a verdade ao ser humano, leva as pessoas a esse caminho e eles criam um inferno mitológico, eles criam um demônio mitológico, eles fazem até os desenhos nas revistas, que é a forma que eles imaginam na sua cabeça, e começa agora a mostrar às pessoas, para que as pessoas tenham medo. E isso aí já é uma artimanha maligna, para que as pessoas se afastem do caminho verdadeiro para acreditar nessa mentira. Isso busca o quê? Os seus próprios interesses. É dessa forma que eles apacentam-se a si mesmos, achando que é o teólogo, o homem que sabe tudo, o homem que vê a hora que ele quer. Essas pessoas, quando ele quer, eles viram um Deus. Pode observar isso. E de repente ele se torna homem de novo. É assim ou não? Eu vou explicar para vocês entenderem como funciona isso. É um ator de filme, é um ator de novela. Ele estuda o texto, na hora dele virar Deus, ele estuda o texto. É assim ou não? E na hora de fazer a cena, ele aparece como Deus que ele criou naquele texto, como o personagem que ele criou. Você vê que as pessoas que fazem o personagem do Messias nos filmes, eles não parecem ali que está vivendo aquilo ali? Esses homens enganadores, que criam esse diabo mitológico, esse inferno mitológico, e para fazer medo às pessoas, eles fazem a mesma coisa. Mas nós enxergamos aqui, irmãos, que a palavra mostra para nós que a causa do filho de Yahweh, o Emanuel, que foi ungido como Messias, ele nasceu com a mesma carne, com a mesma semelhança da carne do pecado. Preste atenção nisso. Para que na carne dele, sem nenhum pecado, a diferença entre a carne do corpo de Emanuel para a carne humana era só essa, porque não tinha nenhum pecado, para que na carne dele, inocente, aniquilasse o pecado da carne da humanidade. É por isso, irmão, que nós temos que, lá no livro de Levítico, é que nós vamos entender aquele sacrifício lá, com imposição de mão, aonde Arão colocava a mão na cabeça do bode e confessava o pecado dele e de todos os israelitas. Vocês estão me entendendo? E depois aquilo ali era um mandamento de Yahweh. Se Arão não botasse a mão na cabeça do bode e depois ele pegasse o sangue e entrasse lá no propiciatório, Arão morria, porque ele chegava com o sangue inocente e Yahweh não encontrava com os israelitas ali. E o encontro de Yahweh com os israelitas era a confissão dos seus pecados naquele sangue que foi derramado daquele bode inocente sem pecado algum. Assim, o Emanuel, o filho, nasceu. Observa. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse quem? Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vocês entenderam? E agora? Quer dizer que a morte dele na cruz, não foi uma derrota, foi uma vitória, porque a palavra diz que foi dado a ele uma espada na mão, e para ele vencer, e ele venceu a morte. Observa bem, com o seu próprio corpo, aniquilando o pecado, quer dizer, tirando o pecado que o diabo induzia as pessoas para pecar, saindo dos caminhos de Yahweh. O Filho veio para isso, para nos ligar novamente a Ele de uma forma especial. Então, nós temos que entender que essa foi a causa. Por isso, irmão, aquilo que o irmão Antônio falou, nós falamos e vamos falar em todos os cultos e aonde nós estiver.
que se o homem não acreditar no batismo do Emanuel, lá no Jordão, com imposição de mão, aonde ele passa o pecado do mundo todo para o filho, ou melhor dizer, para a carne do filho, que ali não tinha nenhum pecado, ele passou com imposição de mão o pecado do mundo inteiro. E o homem tem que acreditar nessa transferência de pecado, porque foi ali que ele recebeu o pecado do mundo inteiro, foi ali que ele nos deu a nova aliança, foi ali que ele nos deu a nova aliança, que a nova aliança no Antigo Testamento era a circuncisão da carne. E ali ele nos deu a nova aliança na circuncisão do coração, que chama-se a circuncisão espiritual. Observa bem, que se não me fui da memória, está lá em Deuteronômio 10 e 14, não é isso? Está lá a circuncisão do coração, que é a circuncisão espiritual. O homem que não passa por essa aliança, jamais ele poderá chegar até a cruz. Porque se ele chegar até a cruz, para essa pessoa que não acredita, o sangue do filho será inocente. Porque ele não confessou, ele não acreditou no batismo, né, do cumprimento da justiça. 10, 12? Deuteronômio 10, 12. Conferiu ali a missionária. Deuteronômio 10, 12. Preste atenção. E ali ele faz o milagre acontecer para nós, que somos gentios, que nós não buscava a lei. E nós ia ser julgados sem lei. Então ele veio e nos deu a nova aliança, a circuncisão do coração. Então o homem tem que crer no batismo que é chamado o batismo do cumprimento da justiça. E no cumprimento da justiça ele leva o pecado de toda a humanidade. Observa, no seu corpo. E sozinho ele levou os nossos pecados no seu corpo. Ele não levou o pecado em cima da cruz, não. Ele levou o pecado no seu corpo, foi passado para o corpo dele. E ele foi obrigado ainda a carregar a cruz que ele ia ser torturado nela, a qual levou até o alto do Gólgota. E lá ele foi pregado naquela cruz, e quando ergueram a cruz, ele disse o quê? Está consumado. Quer dizer, todo o plano do Pai, todo o plano de redenção, todo o plano de salvação, ali foi consumado. Foi consumado ali. Ali foi onde queimou a cédula que nos acusava, dizendo que o salário do pecado é a morte. Preste atenção nisso. Nós temos que compreender as Escrituras e o porquê aconteceu essas coisas. Qual é o mistério dele vir com um corpo de carne como o nosso? Foi para aniquilar o pecado no seu próprio corpo, porque o seu corpo não tinha pecado. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então, aí mostra para nós de forma especial que ele veio como nós, com um corpo igual ao nosso, com a mesma carne igual a nossa, mas sem pecado. Para quê? Irmão, para destruir. Destruir quem? O poder da morte. Que quem possuía era quem? O diabo. Mas era o poder, não era de matar, era de induzir as pessoas a desviar dos caminhos de Yahweh, a pecar contra Yahweh. Aí o povo pecava e por dar ouvido às artimanhas malignas, aí o povo morria, sem salvação. Vocês me compreenderam? Então, é isso que a pergunta que eu fiz responde as Escrituras aos vossos corações. E nós temos que crer, nós temos que pregar e nós temos que anunciar esse evangelho da água. Observa bem, da água, que é o batismo de Emanuel, da cruz e da ressurreição.
Quando a pessoa crê nesses 3 processos e reconhece que é um pecador e confessa com fé e convicção que fazendo isso ele vai ser isento do pecado, aí o milagre acontece na vida dele. Aleluia. E ele não peca mais, porque quando ele reconhece que é um pecador e confessa, a palavra diz que a semente do Pai, a semente de Yahweh, fica dentro dele e ele não pode mais viver arbitrariamente no pecado, porque o Espírito Santo agora vai cuidar da vida dele. É esses que vão morar no céu, e aí fecha o que ele disse para quem? Para Nicodemos, que é aquele que não nascer, olha lá, da água e do Espírito, não herda o reino dos céus. Então, nascer de novo é acreditar nessas palavras. Nascer de novo não é através o dízimo, a oferta, é necessário. Para quê? Para que a gente possa manter o trabalho, aonde nós congrega, nós paga aluguel e paga luz. Então todo mundo dá junta e faz, né? E traz a sua oferta para ajudar a fazer esse trabalho, porque um só não pode fazer isso. Faz todos em conjunto. Mas isso aí não compra a salvação. Isso aí não vale para você ir para o céu e nem para nascer de novo. Vocês entenderam? E nem para nascer de novo. E quando você traz o dízimo e a oferta para a igreja, e muitas pessoas dizem que está dando para Deus, não está dando para Deus coisa nenhuma. Você está dando aquele dízimo e aquela oferta por fé para ajudar em pagar aluguel e luz, e muitas das vezes ajudar a quem está necessitado, como tem acontecido aqui no nosso meio. Nós temos feito coisas tremendas que quase ninguém faz. Observa bem, porque os irmãos têm amor pela obra. Têm amor pela obra. Nós evangelizamos, damos livros gratuitamente, e quando vai sair para dar esses livros, tem condução, tem tudo para fazer isso. É assim ou não? E quem faz isso? É os irmãos que faz isso. Então isso não compra a salvação. Isso não compra o nascer de novo. Não. Isso prova que você ama Yahweh, o filho dele, e que você ama também o trabalho dele aqui na terra, e quer que o trabalho dele prossegue no evangelismo de forma especial, e que o povo de Yahweh não venha passar necessidade. Mas não pensa que aquilo ali vai resolver o problema da sua salvação. De jeito nenhum. Você pode trazer uma caixa cheia de dinheiro. Você pode trazer um caminhão cheio, um carro forte cheio. Observa bem. E se eu estiver na hora, eu vou até te perguntar por que você está trazendo. Porque se você estiver trazendo para receber alguma coisa de volta, eu vou logo te descartar. Leva de volta e guarda que isso aí é seu. E Yahweh não está te pedindo isso não. Mas se tu estiver trazendo por fé, para que você possa ver o crescimento do evangelho, do evangelismo, de ver pessoas sendo abençoadas, aí você vai ser abençoado também aqui na terra. Mas não compra a sua salvação. A sua salvação é dada gratuita pela fé, observa, pela fé, no batismo dele lá no Jordão, aonde ele recebe os seus pecados, na cruz aonde ele queimou os pecados, e na sua ressurreição, aonde confirma e sela que a nossa salvação é garantida nele. Amém, meus amados irmãos? Então guarda essa palavra em vossos corações, que o Espírito Santo de Yahweh possa vos instruir nessa verdade, e que vocês não deixem ninguém enganar vocês. E preste atenção, aonde vocês colocam os pés, aonde vocês andam, preste atenção no que vocês ouvem, para que você não seja enganado. Porque o Messias disse que muitos falsos profetas, nessa época que nós estamos, né, irmão Antônio? Ia aparecer, e que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. A sua salvação está garantida pela tua fé. Qualquer um que tem essa fé, observa, que Paulo ensinou, Paulo disse assim, que o justo vive pela fé. Viver pela fé não é viver pregando o evangelho
ou ir para uma igreja pregar para receber a oferta da noite e dizer que está vivendo pela fé. Não, isso aí não. Isso aí é o camarada enganador, o preguiçoso. Observa bem. Viver pela fé é confessar que numa era tão difícil como essa, onde o mundo jaz no maligno, onde tem tanta perturbação, e você ainda tem condição de viver uma vida sem pecado pela fé, crendo no Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Que Yahweh vos abençoe e guarda todos vocês de uma forma especial. Estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e a tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim.